Entre a grande variedade de tipos de aeronaves de combate, um lugar especial, em muitos aspectos único, é ocupado pela aeronave de ataque especializada para apoio direto às forças terrestres, a 130, que é uma modificação de combate profundo da aeronave de transporte S-130 Hercules, armada com todo um conjunto de poderosos canhões de artilharia, direcionados não para a frente ao longo da trajetória de voo, como é habitual na grande maioria das outras aeronaves de combate, mas estritamente lateralmente, perpendiculares à direção do próprio voo. Avião. Uma configuração de armas tão nada trivial se deve a um princípio tático fundamentalmente diferente do tradicional de uso em combate desse tipo específico de aeronave. Em vez da abordagem padrão, que envolve uma passagem curta e rápida sobre o alvo com o subsequente uso de armas e partida imediata, o AS-130 usa uma tática fundamentalmente diferente. A aeronave realiza uma curva longa e estável a uma certa altitude diretamente ao redor do alvo terrestre, mantendo-o constantemente ao alcance de suas armas de bordo direcionadas estritamente para o lado por um período de tempo significativo, muitas vezes muito longo. Tais táticas, conhecidas como pilotagem de giro de poste, permitem que a tripulação da aeronave realize observação visual extremamente precisa, de longo prazo, principalmente, contínua de um alvo terrestre específico usando sistemas de mira autoeletrónicos discutidos anteriormente, se necessário, ajustando a precisão do uso de armas de bordo em tempo real durante todo o período de impacto neste alvo específico. O armamento de bordo do AC-130, dependendo da modificação específica da aeronave, tradicionalmente inclui várias combinações de canhões de tiro rápido de vários calibres, nas modificações mais modernas, armas guiadas de alta precisão capazes de atingir alvos terrestres específicos e precisos com precisão excepcionalmente alta, com risco mínimo de danos colaterais a tropas amigas ou civis localizados nas proximidades do alvo. O valor prático excepcional de tal aeronave especializada para apoio de fogo direto e de longo prazo às forças terrestres, especialmente em condições de operações de combate em áreas povoadas ou outros terrenos complexos saturados com vários objetos, onde é necessário o uso seletivo e excepcionalmente preciso de armas com risco mínimo de atingir objetos estranhos, fez do AS-133 um dos tipos de aeronaves de combate mais populares e intensamente utilizados durante uma série de conflitos militares. Nas últimas décadas, uma limitação significativa de tal aeronave especializada é sua velocidade relativamente baixa e manobrabilidade muito limitada em comparação com aeronaves de combate convencionais, bem como suas dimensões relativamente grandes e a falta de qualquer proteção significativa de sistemas modernos de defesa aérea, o que torna o AS-130 significativamente vulnerável diante de uma contra-ação real de um inimigo tecnicamente avançado que possui modernos sistemas de mísseis antiaéreos, limitando o uso prático de tal aeronave principalmente a situações que envolvem contra-ação aérea organizada relativamente fraca ou completamente ausente do lado oposto do conflito. É por isso que essas aeronaves são tradicionalmente usadas principalmente no escuro, aproveitando ao máximo as capacidades discutidas anteriormente dos modernos sistemas de visão noturna e sistemas de vigilância por imagens térmicas para detecção secreta e mais eficaz e subsequente destruição de alvos terrestres inimigos com um risco significativamente reduzido de detecção visual da própria aeronave por meio de defesa aérea terrestre inimiga, que são objetivamente menos eficazes em condições de escuridão completa em comparação com o dia. Entre as muitas soluções de engenharia não padronizadas usadas na história da aviação militar, a asa de varredura variável ocupa um lugar especial, um conceito que permite que a mesma aeronave altere fisicamente a geometria de sua própria asa diretamente durante o voo, adaptando-se assim aos requisitos fundamentalmente diferentes, muitas vezes mutuamente exclusivos, de diferentes fases da missão. As implementações práticas mais famosas deste conceito na aviação militar americana foram o já mencionado KC-F-14 Tomcat baseado em porta-aviões e a aeronave de ataque tático F-1. O problema fundamental de engenharia que tal solução técnica pretendia resolver é a contradição física objetiva entre os requisitos ideais para um voo eficiente em baixas velocidades subsônicas e os requisitos ideais para um voo eficiente em velocidades supersônicas muito mais altas. Uma asa relativamente larga e implantada ao máximo, proporcionando uma área de superfície de elevação significativa, é ideal para um voo eficiente em baixa velocidade, fornece sustentação suficiente a uma velocidade de fluxo de ar relativamente baixa, o que é crítico, em particular, para uma abordagem relativamente lenta e controlada, incluindo o pouso extremamente crítico mencionado anteriormente no convés limitado de um porta-aviões. No entanto, a mesma asa larga cria um arrasto aerodinâmico significativo,
que aumenta significativamente à medida que a velocidade de voo aumenta, precisamente em velocidades altas, aproximando-se de velocidades supersónicas ou já supersónicas, o que limita significativamente a velocidade máxima alcançável da aeronave e aumenta significativamente o consumo de combustível precisamente nesse modo de voo de alta velocidade. A asa de varredura variável resolve esta contradição fundamental através de um mecanismo especial que gira fisicamente o console da asa em relação à fuselagem da aeronave, de uma posição máxima implantada, quase perpendicular à fuselagem, ideal para voo em baixa velocidade, decolagem e pouso, até uma posição traseira muito mais varrida e significativamente desviada, o que reduz significativamente o arrasto aerodinâmico precisamente em altas velocidades de voo supersónico. Tal mecanismo rotativo é uma estrutura muito complexa e tecnicamente exigente, forçada a transferir cargas mecânicas significativas da própria asa para a estrutura principal da fuselagem precisamente através de um ponto de fixação articulado relativamente pequeno e móvel, o que complica significativamente o design geral da fuselagem e aumenta significativamente sua massa total em comparação com o design fixo muito mais simples de uma asa fixa tradicional. O piloto de tal aeronave, como regra, foi capaz de ajustar manualmente, de forma independente, um ângulo específico de varredura da asa, dependendo da fase atual do voo, ou, em certas modificações tecnicamente mais avançadas de tal aeronave, contar com um sistema automático que calcula e define de forma independente o ângulo ideal de varredura da asa, dependendo diretamente da velocidade de voo atual e de outros parâmetros relevantes determinados pelo computador de bordo da aeronave. Apesar das vantagens práticas óbvias e muito significativas de tal conceito em termos de versatilidade das características de voo da aeronave na mais ampla faixa de velocidades de voo possíveis, complexidade mecânica significativa, uma massa total visivelmente aumentada, consequentemente, um custo significativamente aumentado de produção e posterior manutenção de um mecanismo rotativo tão complexo levou ao fato de que a geração moderna de caças americanos, incluindo os mencionados anteriormente F-22 e F-35, abandonou tal conceito em favor de um muito mais simples, uma asa fixa, compensando certas limitações associadas com outras soluções técnicas, incluindo o conceito discutido anteriormente de uma fuselagem deliberadamente aerodinamicamente instável controlada por um moderno sistema de controle fly-by-wire. Entre a frota muito diversificada de aeronaves militares especializadas, existe também uma categoria bastante incomum e altamente especializada, cuja missão de combate direto não é o impacto físico direto sobre o inimigo, mas o impacto informativo e psicológico através da transmissão de programas de rádio e televisão especialmente preparados diretamente no território controlado pelo inimigo, a aeronave especializada EU-13 Command Solo. Esta aeronave, também construída com base na aeronave de transporte multifuncional C-130 Hercules mencionada anteriormente, está equipada com um conjunto excepcionalmente poderoso de equipamentos de transmissão de rádio e televisão, capaz de transmitir conteúdo de informação especialmente preparado em uma ampla variedade de frequências de rádio, incluindo frequências padrão e generalizadas de transmissão comum de rádio e televisão civil, e certas frequências de comunicação militar especializada, potencialmente usadas por forças armadas inimigas diretamente opostas. A potência do equipamento de transmissão a bordo de tal aeronave especializada excede significativamente a potência das estações de transmissão terrestres típicas, o que, em combinação com a altitude de voo significativa da própria aeronave, que expande significativamente a área de cobertura efetiva do sinal devido a uma visibilidade de rádio significativamente melhor em grandes altitudes, permite a transmissão eficaz de informações em uma área muito ampla, muitas vezes bloqueando completamente, ou pelo menos abafando significativamente o sinal de estações de transmissão locais controladas pelo inimigo em um determinado território específico. O conteúdo específico de tal radiodifusão especializada é muito diversificado e é determinado pelos objetivos estratégicos e táticos específicos da operação militar atual. Isso pode incluir informar diretamente a população civil local sobre a situação militar atual e recomendações relacionadas para garantir a segurança pessoal. Influência psicológica diretamente sobre o pessoal militar adversário, a fim de reduzir o seu moral ou incentivá-los à rendição voluntária, bem como combater materiais de propaganda distribuídos pelo próprio inimigo entre a população local ou as suas próprias forças armadas. Além da função de transmissão direta, essa aeronave especializada é frequentemente equipada com equipamento adicional que lhe permite realizar certas formas de contração eletrónica diretamente aos sistemas de comunicação e transmissão do inimigo,
complicando ainda mais a contração eficaz de informações por parte do lado oposto do conflito durante todo o período de uso ativo de tal aeronave especializada em uma determinada região do conflito. A tripulação de tal aeronave inclui tradicionalmente não apenas a própria tripulação de voo, que fornece o controle direto da própria aeronave, mas também um grupo significativo de especialistas altamente especializados em operações psicológicas e suporte técnico de radiodifusão, que são diretamente responsáveis pelo conteúdo e qualidade técnica da transmissão, o que torna tal aeronave, de fato, um estúdio de transmissão voadora completo integrado diretamente na fuselagem de uma aeronave de transporte militar. O uso de tais meios de informação e influência psicológica altamente especializados e não padronizados permanece relativamente pouco conhecido do público em geral, mas ao mesmo tempo é um elemento bastante importante da doutrina militar moderna geral, demonstrando claramente que a aviação militar moderna real resolve uma gama significativamente mais ampla de tarefas do que a destruição física exclusivamente direta de alvos e mão de obra inimigos, incluindo aspectos muito menos óbvios, mas ao mesmo tempo não menos estrategicamente significativos de informação e confronto psicológico no quadro de um conflito armado moderno e complexo. Já mencionamos repetidamente o desembarque de pessoal e carga diretamente de aeronaves de transporte militar. Mas existe uma categoria relativamente nova e tecnicamente muito avançada desse tipo de lançamento aéreo, o Joint Precision Airdrop System, SPADS, que representa um salto tecnológico significativo em comparação com o método tradicional e muito menos preciso de simplesmente largar carga livremente utilizando sistemas de paraquedas convencionais e não controlados. O problema fundamental com o lançamento de carga tradicional e descontrolado é a exposição muito significativa do ponto de pouso real da carga lançada ao vento em várias altitudes durante a descida relativamente longa da carga em um paraquedas convencional não controlado, o que muitas vezes leva a um desvio muito significativo, às vezes chegando a vários quilômetros, do ponto de pouso real do ponto de lançamento originalmente planejado, especialmente ao pousar de uma altitude suficientemente alta em condições de ventos moderados ou fortes em várias altitudes. Tal imprecisão do método tradicional de pouso cria problemas práticos muito significativos. A carga que se desviou a uma distância significativa do ponto de coleta pretendido pode ser inacessível às forças terrestres amigas para as quais esta carga foi originalmente destinada, ou, ainda mais perigoso, pode acabar em território controlado pelo inimigo, o que exige uma operação adicional muito arriscada para procurar e recuperar tal carga desviada, ou a sua perda completa e irrecuperável. O sistema SBATS resolve este problema fundamental equipando a carga de desembarque com seu próprio sistema autónomo de navegação e controle, muito semelhante em princípio geral de operação ao sistema de controle detalhado anteriormente discutido para munição de aeronave não guiada, mas corrigida por GPS do tipo JDAM, embora adaptado para a tarefa fundamentalmente diferente de pouso preciso, em vez de atingir um alvo específico. Tecnicamente, tal sistema inclui um módulo especial equipado com seu próprio receptor de sinal do sistema de navegação por satélite GPS, que determina a localização real atual da carga descendente em tempo real, bem como um sistema especial de paraquedas controlado, que, via de regra, não é um paraquedas redondo simples e tradicional, mas um paraquedas planador muito mais avançado tecnicamente, capaz, como um paraquedas de asa tradicional usado no paraquedismo, de realizar um voo controlado e direcionado em uma direção específica e desejada por meio do controle apropriado da tensão de certas linhas de o próprio paraquedas. O computador de bordo de tal sistema continuamente, ao longo de todo o processo de lançamento da carga, compara a localização real atual da carga, determinada pelo GPS, com um ponto de pouso-alvo predeterminado, fazendo automaticamente os ajustes necessários no controle do paraquedas para levar a carga ao ponto de pouso desejado e pré-planejado com a maior precisão possível, compensando os efeitos reais do vento, em vez do desvio inevitável e significativo característico do método de pouso tradicional e completamente incontrolável. A precisão prática de um sistema de pouso de precisão tão moderno é significativamente, muitas vezes uma ordem de grandeza maior do que a precisão do método de pouso tradicional não guiado, o que torna possível fornecer unidades remotas e de difícil acesso ou assentamentos isolados com muito mais eficiência, mais importante, com muito mais segurança, minimizando o risco de perda da carga sendo descartada devido a um desvio significativo do ponto de pouso pretendido e, não menos importante, expandindo significativamente a altura possível do próprio pouso real queda de carga, uma vez que o porta-aviões não precisa mais correr o risco de descer até a altitude relativamente baixa tradicionalmente necessária para atingir uma precisão aceitável ao usar o método de pouso muito menos avançado e completamente incontrolável.
Já examinamos detalhadamente o princípio geral de orientação dos modernos mísseis a ar. Mas existe um conceito importante que determina em grande parte as próprias táticas de combate aéreo, conhecido como zona de destruição inevitável, zona sem fuga, que caracteriza uma área específica e muito específica do espaço em relação à aeronave atacante, dentro da qual o alvo atacado não tem praticamente nenhuma capacidade física real para escapar com sucesso de um míssil que já foi disparado contra ele, independentemente das manobras evasivas empreendidas pelo piloto da aeronave atacada. A lógica física fundamental deste conceito é que o míssil ar-ar moderno, como qualquer outro objeto físico, tem um suprimento objetivamente limitado de sua própria energia cinética, determinado principalmente pelo suprimento de combustível de seu próprio motor de foguete, bem como pela velocidade e altitude iniciais obtidas no momento do lançamento direto do míssil da aeronave atacante. Se o alvo atacado estiver localizado a uma distância relativamente curta da aeronave atacante no momento do lançamento do míssil, o míssil retém uma reserva muito significativa de sua própria energia cinética ao longo de todo o voo subsequente até o alvo, o que lhe permite efetivamente, com uma margem significativa de manobrabilidade, seguir quaisquer manobras evasivas mais enérgicas realizadas pelo piloto da aeronave atacada, quase garantidas para ultrapassar e atingir o alvo, independentemente da natureza específica de tais manobras evasivas. No entanto, à medida que a distância inicial de lançamento do míssil aumenta em relação ao alvo que está sendo atacado, e também dependendo da geometria específica do ataque, por exemplo, quando o míssil é lançado não estritamente em direção ao alvo, mas em um determinado ângulo menos favorável, o míssil é forçado a gastar uma parte significativamente maior de seu próprio suprimento limitado de energia cinética simplesmente para atingir o alvo em si, deixando, consequentemente, um suprimento significativamente menor de energia disponível diretamente para manobras eficazes após possíveis manobras evasivas do alvo atacado já na seção final de seu voo, o que potencialmente fornece a um piloto experiente de uma aeronave atacada uma chance real e bastante prática de escapar com sucesso de um míssil de ataque semelhante e muito menos energético nesta fase do voo. É por isso que os pilotos de caça modernos, equipados com um sistema de bordo apropriado que exibe o limite aproximado de tal zona de destruição inevitável em relação à posição relativa atual de sua própria aeronave e de um inimigo potencial, se esforçam, se possível, para iniciar o lançamento de suas próprias armas de mísseis a uma distância que garanta que o alvo específico a ser atacado esteja localizado dentro de tal zona de destruição inevitável, uma vez que o lançamento de um míssil de uma distância muito maior, com o alcance técnico do próprio míssil sendo formalmente mantido, aumenta significativamente a chance prática real de o inimigo atacado ser bem-sucedido, evitando um míssil semelhante disparado de uma distância muito maior. Este conceito também determina significativamente as táticas gerais de manobra defensiva da aeronave atacada, uma resposta oportuna e mais rápida diretamente ao próprio fato de detectar o lançamento de um míssil inimigo, cujos meios técnicos de detecção já discutimos em detalhes em uma das partes anteriores deste material, por meio de uma manobra imediata e enérgica destinada à saída mais rápida possível da zona potencial de destruição inevitável em relação a um míssil de ataque específico. Muitas vezes representa uma tarefa tática significativamente mais realista e praticamente alcançável em comparação com uma tentativa de evasão tardia e puramente reativa, diretamente no estágio final do voo de um míssil de ataque que já se aproximava e que ainda retinha uma reserva significativa de energia. Já examinamos detalhadamente o princípio geral do reabastecimento aéreo utilizando aviões-tanques especializados. Mas existe um conceito alternativo, de escala muito menor, mas muito valioso na prática em certas situações táticas, o chamado reabastecimento companheiro, no qual o papel de um avião-tanque de reabastecimento improvisado e de capacidade limitada é desempenhado não por um avião-tanque especializado, mas por um caça-tático comum ou aeronave de ataque, equipado com um container especial de reabastecimento suspenso. Tal container externo especializado, instalado em um dos pontos rígidos externos de uma aeronave de combate convencional em vez de armas tradicionais ou um tanque de combustível externo, contém em seu interior uma versão compacta do equipamento de reabastecimento, incluindo seu próprio suprimento de combustível retirado dos tanques internos da aeronave porta-aviões deste container, bem como o próprio mecanismo de abastecimento de combustível, implementado, via de regra, usando o sistema de mangueira flexível discutido anteriormente em detalhes com funil receptor, muito mais compacto e tecnicamente mais simples em comparação com um complexo sistema de lança rígida que requer uma aeronave-tanque especializada muito maior para acomodá-lo. A principal vantagem prática de tal conceito reside no aumento significativo da flexibilidade tática,
um esquadrão convencional de caças táticos, sem ter sua própria aeronave de reabastecimento especializada no âmbito de uma determinada sortida de combate específica, tem, no entanto, a oportunidade de realizar uma tarefa tática limitada, mas muitas vezes suficiente para realizar uma tarefa tática específica, reabastecendo uma ou mais aeronaves do grupo diretamente por um dos membros do mesmo grupo, temporariamente alocado e devidamente equipado tecnicamente para realizar tal tarefa. Função auxiliar. Tal conceito é especialmente valioso em condições baseadas em porta-aviões, onde o número de aeronaves de reabastecimento especializadas disponíveis em porta-aviões é objetivamente muito limitado pelo espaço do próprio porta-aviões, enquanto a capacidade de qualquer caça padrão baseado em porta-aviões em tempo integral, se necessário, de assumir temporariamente a função limitada de reabastecimento de aeronaves vizinhas do grupo aumenta significativamente a flexibilidade tática geral de toda a ala aérea sem a necessidade de uma aeronave de reabastecimento especializada adicional, que ocupa um espaço valioso na composição geral de uma asa aérea já limitada. Uma limitação prática significativa de tal conceito é o volume inerentemente significativamente menor de combustível disponível para transferência através de um container de reabastecimento externo compacto, em comparação com o volume significativamente maior de combustível disponível a bordo de uma aeronave tanque dedicada, o que torna esse reabastecimento, companheiro, uma solução eficaz principalmente para reabastecimento relativamente pequeno e limitado, suficiente, por exemplo, para o retorno seguro de uma aeronave com combustível significativamente insuficiente restante para o aeródromo adequado mais próximo, mas objetivamente insuficiente para estender significativamente o alcance total ou duração do voo de todo o grupo de aeronaves como parte de uma operação de combate prolongada. No entanto, a possibilidade fundamental de tal reabastecimento auxiliar, companheiro, continua a ser uma ferramenta tática adicional muito valiosa, aumentando significativamente a flexibilidade operacional geral e, mais importante, a segurança geral dos voos de aviação tática em uma série de situações práticas específicas onde o apoio total de uma aeronave de reabastecimento especializada, por uma razão ou outra, não está disponível em um momento específico da atual missão de combate. Já discutimos em detalhes o papel moderno das aeronaves aerotransportadas de alerta precoce e controle, como o AUX, no fornecimento de informações gerais, conscientização e coordenação do combate aéreo moderno. Mas muito antes do advento de um sistema de controle aéreo tecnicamente muito avançado, a função essencialmente semelhante de guiar caças interceptadores para alvos aéreos inimigos era desempenhada por um sistema de controle terrestre muito mais antigo, conhecido como interceptação controlada em solo, sistema GCI. O princípio de operação de um sistema tão anterior baseava-se no uso de estações de radar terrestres estacionárias ou, em certos casos, relativamente móveis, que monitoram a situação aérea atual dentro de seu alcance de detecção técnica, seguida pela transmissão direta de voz das instruções táticas correspondentes à tripulação do caça interceptor de serviço por meio de comunicações de rádio padrão, garantindo a orientação necessária do interceptador diretamente no alvo aéreo inimigo detectado. O operador da estação de orientação terrestre, observando a posição relativa atual do interceptador e do alvo inimigo detectado diretamente na tela de seu próprio indicador de radar, transmitiu sequencialmente ao piloto do interceptador instruções de voz precisas sobre o curso, altitude e velocidade de voo necessários, gradualmente, passo a passo, trazendo o interceptador para uma posição que proporcionasse a possibilidade de visualização direta ou, no caso da presença de equipamento de bordo apropriado, detecção de radar independente do alvo usando meios técnicos próprios do interceptador, suficientes para subsequentes ataques de conclusão independente. Tal sistema, apesar de toda a sua relativa simplicidade técnica em comparação com os modernos sistemas de controle aéreo, desempenhou um papel histórico extremamente importante, em particular durante as batalhas aéreas anteriormente mencionadas nos céus da Coreia, e também, um pouco mais tarde, no sistema global de defesa aérea de ambos os lados opostos da Guerra Fria, proporcionando uma capacidade crítica para a detecção atempada e subsequente interseção eficaz de alvos aéreos inimigos potencialmente ameaçadores, muito antes do advento de sistemas de gestão aérea muito mais avançados e tecnicamente avançados. Uma limitação fundamental significativa de um sistema de orientação totalmente terrestre foi a limitação física objetiva do alcance operacional de estações de radar diretamente terrestres. São significativamente inferiores em seu alcance de detecção efetivo a sistemas modernos de vigilância por radar aerotransportados muito mais avançados localizados em uma altitude suficientemente elevada e, portanto, têm visibilidade de rádio significativamente melhor em comparação com qualquer estação de
radar terrestre, mesmo tecnicamente muito avançada, cujo alcance efetivo de detecção de alvos voando baixo é inevitavelmente limitado por si mesmo. A curvatura da superfície terrestre e as características do terreno específico na área onde tal estação está localizada. É esta limitação fundamental, juntamente com o aumento significativo da complexidade e intensidade geral do combate aéreo moderno, que requer um conhecimento de informação significativamente mais completo, abrangente e operacional em comparação com as capacidades relativamente limitadas de uma estação de orientação terrestre separada, que serviu como uma das principais razões para a transição subsequente para um sistema de controle de combate aéreo muito mais avançado tecnicamente baseado em aeronaves especializadas de alerta precoce, que já discutimos em detalhes anteriormente, embora certos elementos e princípios, inicialmente desenvolvidos precisamente no âmbito de um sistema de orientação baseado em terra mais antigo, continuem a ser usados para um certo, limitado medida, no quadro de um sistema de controle moderno e muito mais avançado tecnicamente para o combate aéreo moderno. O fim de uma longa carreira de piloto militar, muitas vezes de muitos anos, é tradicionalmente acompanhado por uma tradição cerimonial especial e firmemente estabelecida no ambiente da aviação militar, o chamado voo de despedida, voo fini, que é o último voo oficial de um determinado piloto em uma aeronave de combate imediatamente antes de sua transição final para uma posição exclusivamente terrestre ou da conclusão completa do serviço militar. Esta tradição, que teve origem nas primeiras décadas de formação da aviação militar como tal, inclui um conjunto de elementos rituais específicos e altamente simbólicos, variando em certa medida consoante o país específico, o ramo militar e mesmo uma unidade específica, mas mantendo invariavelmente uma ideia fundamental comum: uma celebração solene e emocionalmente significativa da conclusão de uma etapa importante da sua vida pessoal e profissional, muitas vezes determinando uma parte significativa da identidade profissional de uma determinada pessoa. O voo de despedida em si, via de regra, inclui certos elementos especiais que o distinguem de um voo regular de combate ou treinamento. Muitas vezes, esse voo inclui um voo simbólico sobre algum local pessoalmente significativo para um determinado piloto, seja sua casa, ou, para militares de certos ramos das Forças Armadas, um voo final simbólico sobre o território de sua própria base aérea na altitude mínima permitida, atraindo a atenção de uma parte significativa do pessoal da base, que está ciente antecipadamente da próxima despedida do voo de um colega respeitado específico. Após o retorno imediato e o pouso bem-sucedido da aeronave pilotada como parte de um voo de despedida, uma cerimônia ritual especial, muito colorida e muitas vezes bastante barulhenta, segue tradicionalmente diretamente no local de estacionamento da aeronave. Colegas soldados, muitas vezes incluindo uma parte significativa do pessoal da unidade, despejam água de mangueiras ou baldes especialmente preparados sobre o piloto que acaba de sair da cabine, o que simboliza uma espécie de lavagem ritual por ocasião de uma transição de vida significativa e importante, em muitos aspectos semelhante em sua função simbólica a alguns outros rituais profissionais deste tipo, difundida em uma ampla variedade de comunidades profissionais não diretamente relacionadas à aviação militar. Um elemento adicional significativo de tal tradição é muitas vezes a apresentação cerimonial subsequente de uma certa insígnia memorável ou um presente simbólico de colegas para o piloto que termina sua carreira de voo, bem como, muitas vezes, discursos solenes e brindes de colegas e do comando da unidade, muitas vezes com uma boa quantidade de humor específico característico do ambiente da aviação militar, discursos e brindes, marcando conquistas e episódios específicos e mais memoráveis da longa carreira de voo do piloto que termina seu serviço. Tal tradição, profundamente enraizada na cultura da aviação militar, juntamente com outros elementos desta cultura profissional específica já discutidos em detalhes, emblemas de esquadrão, indicativos de chamada pessoais e um código de brevidade especializado em comunicações de rádio, demonstra claramente aquele tecido social e emocional especial e muito forte da comunidade profissional de pilotos militares, onde marcos significativos de vida e carreira são tradicionalmente celebrados através de rituais especiais e profundamente simbólicos, indo significativamente além do procedimento puramente formal e oficial para completar o serviço militar ou passar para uma nova posição. Já mencionamos repetidamente a ameaça fisiológica geral de despressurização da cabine de uma aeronave em grandes altitudes no contexto de vários aspectos dos voos em grandes altitudes. Mas o fenômeno específico, muito específico de uma perda repentina e rápida de pressão em uma cabine de aeronave pressurizada, a chamada descompressão explosiva, ou descompressão rápida, descompressão explosiva,
merece uma consideração separada e mais detalhada precisamente como um fenómeno físico e fisiológico independente. A descompressão explosiva ocorre em uma situação em que o casco pressurizado de uma cabine de aeronave, que mantém uma pressão interna significativamente mais alta em comparação com a atmosfera externa muito mais rarefeita em grandes altitudes de voo, de repente, quase instantaneamente, perde sua própria estanqueidade devido a sérios danos mecânicos, por exemplo, como resultado de danos de combate à fuselagem, destruição estrutural dos vidros da cabine ou outros danos estruturais graves, semelhantes em suas consequências. Os processos físicos que ocorrem em tal situação se desenrolam com velocidade excepcional, muitas vezes mal percebida pela consciência humana. Uma diferença significativa de pressão entre o volume interno da cabine e a atmosfera externa muito mais rarefeita leva a uma liberação rápida e explosiva de ar da cabine para o exterior, muitas vezes acompanhada por um poderoso fluxo de ar de curto prazo, fisicamente capaz de rasgar objetos soltos localizados no interior da cabine e até mesmo, em certos casos mais graves, representando um perigo físico imediato para as pessoas na cabine. Uma consequência igualmente significativa, muitas vezes mais insidiosa, de tal descompressão rápida é a queda acentuada e quase instantânea associada na temperatura dentro da cabine, causada pelo efeito termodinâmico da expansão adiabática do gás conhecido da física geral, o ar, que se expande rapidamente devido a uma queda acentuada na pressão. É resfriado com a mesma rapidez, o que pode levar a uma queda na temperatura dentro da cabine em dezenas de graus literalmente em uma fração de segundo, criando uma ameaça fisiológica adicional séria para as pessoas dentro, além da ameaça direta já mencionada anteriormente, falta de oxigênio devido a uma queda acentuada na pressão como tal. É a perspectiva de uma descompressão tão rápida e potencialmente mortal que explica a necessidade discutida anteriormente em detalhes de usar constantemente máscaras de oxigênio ou, no caso de oficiais de reconhecimento de alta altitude como o TUI Blackbird, trajes espaciais de alta altitude completos. Uma vez que o tempo objetivamente disponível para uma pessoa para uma reação eficaz a uma situação de emergência em rápido desenvolvimento, na ausência de tal proteção constante, pode ser calculado literalmente em questão de segundos, objetivamente insuficiente para uma reação consciente e proposital sem equipamento de proteção pré-aplicado. As aeronaves militares modernas são projetadas estruturalmente levando em consideração a possibilidade fundamental de tal situação de emergência, incluindo certas soluções técnicas destinadas a minimizar as consequências físicas mais graves e potencialmente traumáticas do próprio momento de descompressão rápida, bem como sistemas automáticos que enviam imediatamente um sinal de emergência apropriado para a tripulação. Muitas vezes, iniciam automaticamente o fornecimento de oxigênio adicional. Através de um sistema de fornecimento de oxigênio discutido anteriormente imediatamente no momento em que os sensores de bordo detectam uma queda de pressão de emergência tão acentuada dentro da cabine, o que aumenta significativamente as chances reais da tripulação de superar com sucesso tal situação de emergência objetivamente muito perigosa e em rápido desenvolvimento. Já examinamos em detalhes tanto o princípio geral da designação de alvos a laser quanto o papel dos modernos containers de mira no direcionamento independente de armas a bordo de uma aeronave específica. Mas há também um conceito muito valioso em certas situações táticas da chamada designação de alvo laser amigo, buddy lasering, em que uma aeronave realiza a designação direta de alvo laser de um alvo terrestre específico, enquanto o uso real de armas guiadas por laser é realizado por uma aeronave separada e fundamentalmente diferente. O valor tático prático de tal divisão de funções entre duas aeronaves diferentes é muito significativo em diversas situações específicas de combate. Por exemplo, uma aeronave que realiza diretamente a designação de alvo a laser de longo prazo de um alvo terrestre específico é forçada por um certo tempo, às vezes muito significativo, a manter uma posição bastante estável e previsível em relação a esse alvo, garantindo a precisão necessária da iluminação contínua do laser, o que potencialmente torna tal aeronave designadora de alvo muito mais vulnerável a uma possível contração dos sistemas de defesa aérea inimigos baseados em terra em comparação com uma trajetória de voo muito mais manobrável e menos previsível por uma aeronave que realiza diretamente o lançamento da própria munição guiada. A divisão de tais funções entre duas aeronaves diferentes permite, portanto, otimizar as táticas de cada uma delas para uma tarefa específica. Uma aeronave designadora de alvo pode, por exemplo, permanecer a uma distância ou altitude relativamente segura que seja ideal precisamente para uma retenção estável e de longo prazo do feixe de laser no alvo, enquanto a própria aeronave de ataque tem a oportunidade de usar suas próprias armas usando uma tática de abordagem muito mais flexível e menos previsível,
minimizando sua própria vulnerabilidade a uma possível oposição do lado defensor. Outro cenário muito valioso na prática para a aplicação de tal conceito é uma situação em que uma aeronave de ataque específica, por uma razão ou outra, não possui seu próprio equipamento de designação de alvos a laser a bordo, necessário para direcionar de forma independente as munições guiadas a laser que possui a bordo, mas é capaz de usar efetivamente tais armas, desde que a iluminação externa do laser do alvo seja fornecida por outra aeronave do grupo que possua o equipamento especializado adequado e necessário. Tecnicamente, tal interação requer um trabalho extremamente preciso e coordenado de ambas as tripulações envolvidas, incluindo a coordenação precisa do momento específico e da duração da iluminação a laser necessária do alvo em relação ao momento da liberação real da munição guiada por outra aeronave, bem como a correspondência obrigatória do código de frequência de codificação de radiação laser especial usado pela aeronave designadora de alvo com o código para o qual o cabeçote de retorno da munição guiada específica usada está configurado, o que requer coordenação antecipada e precisa deste parâmetro técnico entre as tripulações de ambas as aeronaves envolvidas em tal conjunto operação na fase de planejamento preliminar de uma missão de combate específica. Tal conceito de distribuição flexível e taticamente adaptativa de funções de designação de alvos e uso direto de armas entre diferentes aeronaves de um único grupo tático demonstra claramente o princípio geral característico da aviação militar moderna do uso mais eficaz de todo o conjunto de capacidades técnicas disponíveis de todo o grupo como um todo, em vez do requisito rígido e inflexível da presença obrigatória de uma gama completa de todas as capacidades técnicas necessárias a bordo de cada aeronave operacional individual e isolada, o que aumenta significativamente a flexibilidade tática geral e a eficácia do uso de combate conjunto da aviação tática moderna. Cada detalhe, cada solução técnica, cada tradição profissional que examinamos continua a confirmar a mesma ideia fundamental: por trás da aparência impressionante de um avião de combate moderno é invariavelmente uma quantidade colossal de pensamento de engenharia, experiência prática e engenhosidade humana, muitos dos quais permanecem escondidos dos olhos de um observador externo, mas dos quais, no entanto, depende mais diretamente a real eficácia e segurança da aviação militar moderna.